Você ouve agora Terceirona. Que beleza! Vai começar a 6ª rodada da Terceirona, meus irmãozinhos. E está incrível! E quem abre a rodada é Náutico e Remo, que jogam nos aflitos, sábado, dia 25, às 5 da tarde. Ainda no sábado, dia 25, o Confiança recebe lá em Aracaju, no Batistão, o ABC. A partida também rola às 5 da tarde. É o Dragão contra o Elefante. Já a Aparecidense receberia o Ipiranga de Erechim em casa, mas os times gaúchos tiveram todos os seus jogos adiados até dia 27 de maio. O motivo são as enchentes que atingem o estado do Rio Grande do Sul. E é lá no 1º de maio que o São Bernardo vai receber o CSA. Essa partida abre os jogos de domingo, dia 26. A bola está marcada para rolar às 4h30 da tarde. No domingo, dia 26, o Figueirense recebe a Ferroviária de Araraquara, lá no Orlando Scarpelli, em Santa Catarina. A partida está programada para as 4h30 da tarde. Mais uma partida adiada. O São José iria receber o líder Atlético lá em Porto Alegre, mas a cidade gaúcha ainda está em estado de calamidade pública devido às enchentes. Já o Londrina vai receber lá no Café o Volta Redonda. É domingo, dia 26, às 7h da noite. Passando para a segunda-feira, dia 27, o Sampaio Corrêa recebe em casa o Botafogo da Paraíba, lá no Castelão, em São Luís do Maranhão, às 8 da noite. O Tombense receberia o Caxias lá em Tombos, em Minas Gerais, mas a equipe gaúcha também está na lista de times que tiveram suas partidas adiadas. E por último, mas não menos importante, um clássico de Fortaleza. O Floresta recebe o Ferroviário lá no PVzinho de Açúcar na terça-feira, dia 28, às 8 da noite. Muito bem, meus irmãozinhos, aumenta o volume aí, porque você ouve a partir de agora a Terceirona. Que beleza! Beleza? Muito bem, meus irmãozinhos. Primeiro vamos falar sobre o Brno, que na 5ª rodada perdeu para o Londrina por 2-0. Só que antes da gente falar do Brno, vamos falar um pouquinho da cidade dele, de São Bernardo do Campo, que é também a cidade do Pavilhão e Estúdio Veracruz, o principal palco do cinema nacional na década de 50. O Pavilhão, naquela época, se tornou uma referência no cinema do país. E não só produziu grandes obras, mas também deixou um legado como centro de inovação e formação de talentos. É um patrimônio cultural, não só de São Bernardo, mas também do Brasil. Ah, com toda certeza, belezão? Agora, voltando ao nosso Brno, o time teve uma atuação bem bola murcha no Estádio do Café. A equipe paulista não jogou bem, chutou apenas 3 vezes ao gol e foi derrotado por 2-0 pelo Londrina. O Londrina estava bem mais organizado em campo desde o primeiro tempo, João. Depois do primeiro gol do Iago de pênalti, o time até diminuiu um pouco o ímpeto, mas o São Bernardo não conseguiu superar a zaga do Londrina. E no segundo tempo, o Brno teve algumas chances, mas nada de converter. Aos 29, o lateral direito Maurício do Londrina, que estava jogando improvisado na esquerda, arriscou da entrada da área, bateu colocado na gaveta e fez um golaço para fechar a conta. 2 pro Londrina, 0 pro São Bernardo. O Jean Nascimento, o nosso jornalista aqui da Terceirona, que tá lado a lado com o Brno, ele acompanhou essa primeira derrota do São Bernardo e trouxe mais detalhes sobre isso. Fala, Jean! São Bernardo teve uma apresentação irreconhecível contra a equipe do Londrina e foi derrotado por 2-0 para o Tubarão lá no Estádio do Café em Londrina. Foi o São Bernardo muito diferente do que vinha apresentando nas outras partidas, que inclusive tinha uma série invicta de 4 jogos sem perder, mas hoje perdeu pela primeira vez nessa edição da Série C. E não só a derrota, o que preocupa é a maneira que o time se comportou em campo. O São Bernardo só finalizou 2 vezes e a primeira finalização só aconteceu no segundo tempo, aos 11 minutos. Passou o primeiro tempo sem chutar ao gol do Londrina. Então é preciso que a equipe ligue o alerta, enfrenta o CSA na próxima rodada, que também não vem em boa fase, mas é um time que dá um certo trabalho, então o Brno precisa acordar. Foi uma atuação pífia, inclusive muitos jogadores perdidos, o próprio Hugo Sanches, que entrou na vaga de Vitor Ricardo, que saiu lesionado, cometeu pênalti 2 minutos depois de ter entrado em campo. Então é um time que hoje realmente deixa aquele sinal de alerta para a próxima rodada e o técnico Ricardo Catalá precisa resolver isso.
Sem dúvida, irmãozinho. Não foi um baile do Londrina. O São Bernardo apresentou uma postura totalmente irreconhecível. O time não se encontrou em campo, estava perdido. Um primeiro tempo sem chutar a gol é muita coisa. Retratando a bagunça em campo, tem o próprio pênalti para o Londrina no primeiro tempo, belezão? O Hugo Sanches entrou no lugar do Vitor Ricardo, que saiu lesionado, e cometeu o pênalti 2 minutos depois de entrar no jogo. Caramba, esse conseguiu, hein? Gente, e o Jean ainda conseguiu uma análise do técnico Ricardo Catalá sobre a atuação do Bernot nessa derrota pro Londrina. Vamos ouvir? Minha avaliação que nós fizemos um jogo abaixo daquilo que nós já produzimos tecnicamente. Número de bolas perdidas em decorrência de más decisões ou execuções ruins de passe foi altíssimo. Se eu não me engano, foram 23 bolas perdidas no primeiro tempo. Esse é um número que normalmente nossa equipe às vezes atravessa um jogo inteiro sem perder esse número de bolas. E aí a gente ofereceu muitas possibilidades para o adversário contra-atacar, que dificultou também que o nosso jogo tivesse interações, que o nosso jogo fosse um jogo com fluidez. A gente até acha que melhorou um pouco no segundo tempo, mas mesmo assim ainda foi abaixo daquilo que nós produzimos normalmente. Nós tivemos a possibilidade de empatar o jogo, tivemos 2 situações boas, mas infelizmente hoje foi um dia que tecnicamente nós produzimos pouco, abaixo daquilo que a gente tem de capacidade. Agora é recuperar esses atletas, fazer uma semana positiva de treino, fazer um bom jogo em casa e buscar uma vitória que vai continuar nos mantendo sempre dentro da zona de classificação e o mais alto possível na tabela. Realmente não era o dia do Bernot. A atuação assustou, porque não era algo que a gente tinha visto nos jogos do time até esse momento do campeonato. O São Bernardo ainda está no G8, mas ele precisa se recuperar dessa má atuação para não acabar se distanciando do topo da tabela. Essas foram as notícias da semana do Tigre do ABC. A gente agora vai rapidinho contar para você alguns destaques muito bacanas da Série C. E a gente já volta para falar do jogo do São Bernardo e do CSA. Beleza. Chegou a hora dos nossos destaques da terceirona. Vamos contar para vocês que os times que têm mais tempo para treinar e descansar, em razão aí dos adiamentos dos jogos com os times gaúchos, perdem as partidas seguintes. O segundo destaque é que o nosso debitômetro é um horror. Tivemos mais mudança nessa semana. Além disso, vou mostrar que os primeiros 0-0 aconteceram só agora, na 5ª rodada, mas isso não prejudicou o sucesso de gols, que é a terceirona. E vamos lá para nossa primeira curiosidade então. Normalmente a gente acha que mais tempo para treinar é uma coisa boa, certo? Mas na Série C, olha isso, os times com jogos adiados estão com dificuldade, não é mesmo, Cícero? João, são 7 times que já tiveram jogos adiados por conta das enchentes, lá no Rio Grande do Sul. Aí os adversários dos times gaúchos também não jogam, ficam só treinando. Por mais ou menos 2 semanas eles estão treinando. O problema é que os times estão perdendo o ritmo de jogo quando voltam pro gramado. Pois é, Cícero, 5 times perderam depois dessa pausa de 2 semanas. Só o Figueirense que ganhou e bateu o Floresta, é a única exceção. Que o Floresta ainda, vamos lembrar que ele é o lanterninha, né? E nessa rodada, o Botafogo vai jogar. Então vamos ver como vai ser o desempenho do Belo nessa rodada para ver se essa regra vai prevalecer ou não. É a famosa frase, né, belezão? Treino é treino, jogo é jogo. Já dizia o mestre Didi, bicampeão do mundo pela seleção brasileira. Obviamente, treino é fundamental, mas todo mundo dentro do time já se conhece. Aí na hora da partida, que é pra valer, acaba sendo aí surpreendido. Com certeza, João. Vamos lá pro nosso segundo destaque, que é o demitômetro. Teve mais mudanças depois da 5ª rodada da Série C. O Gustavo Mourinho não é mais técnico do Remo. O Leão empatou em casa com o Tombense por 0-0 e o treinador paraguaio foi dispensado, não resistiu. Realmente, a campanha do Remo na terceirona é decepcionante. O Leão tem só uma vitória até agora, é muito pouco. Até porque foi um dos clubes que mais investiu. Com certeza a diretoria estava esperando lutar na parte de cima da tabela. Pois é, Cícero, já são 8 treinadores demitidos em apenas 5 rodadas. É muita coisa, gente. E a saída do Mourinho não foi a única mudança. O CSA, que tinha demitido o Christian de Souza na semana passada, anunciou um novo técnico, Igor Magalhães, que é ex-Vila Nova.
E só pra ressaltar, eu gostei muito do trabalho do Igor no Vila Nova. Fez uma bela Série B ano passado, com um pouquinho mais de sorte, tava na Série A, bateu na trave. E nesse ano, a diretoria não teve paciência com ele e ele saiu ali no meio da semifinal do Goiano, depois de perder o jogo de ida pra Aparecidense. Espero que ele tenha aí muito mais sorte no CSA. O CSA ainda não venceu na terceirona, né? Tem sofrido muitos gols. Mas eu acho que a primeira missão deve ser ajeitar a casinha. Não pode continuar com a defesa bagunçada desse jeito. Foi assim que perdeu a chance de ganhar do Londrina, por exemplo. O nosso último destaque deixa até a gente triste. Finalmente aconteceu. A gente teve um 0-0 na terceirona. Foram 34 jogos seguidos com gol. Aí no sábado passado acabou o encanto. O CSA e o Sampaio Corrêa empataram num jogo sem nenhum golzinho. Gente, eu assisti essa partida e olha, foi um 0-0 bem merecido. Os dois times não criaram nada. Uma produção baixíssima. E teve outro 0-0 na quinta rodada. Foram 2, viu? Foi entre o Remo e o Tombense. Mas esse foi um jogo maluco, porque o time mineiro perdeu um pênalti no primeiro tempo. O Igor Bahia bateu e o goleiro Marcelo Rangel defendeu. Aí, 2 minutinhos depois, aí teve outro pênalti pro Leão e o Ribamar chutou e o Felipe Garcia também defendeu. Sim, Belezão, esse foi 0-0 por culpa dos goleiros, que trabalharam muito bem. Mas essa foi a rodada com pior média de gols até agora. Foram só 13 gols em 8 jogos. Uma média bem pequena de 1,6 gol por partida. Os atacantes ficaram devendo muito. O que a gente não pode esquecer é que os 0-0 não prejudicaram a espetacular quantidade de gols na Série C. Foram 110 gols na terceirona até a quinta rodada, com 7 jogos que não ocorreram por terem sido adiados. Aí vamos para a média, que é de 2,62 gols por partida. 0-0, obviamente, é muito ruim, mas a nossa Série C tem muito gol. João, sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que quando você para pra assistir um jogo da terceirona, a sua chance de ver pelo menos 3 gols é muito grande. Mas, meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas, esses foram os nossos destaques desta rodada. Mas o que a gente quer agora falar pra você é do jogo do seu time do coração. Beleza, gente, agora vamos falar sobre o confronto entre essas duas equipes, São Bernardo e CSA. É um jogo válido pela 6ª rodada da Série C. Para São Bernardo e CSA, a bola vai rolar às 4h30 da tarde do domingo, dia 26, lá no estádio 1º de maio, em São Bernardo do Campo. Um jogo que promete, Belezão. De um lado, o São Bernardo, que depois da última apresentação vai fazer de tudo para recuperar o alto astral e tirar a insegurança do elenco. Vamos lá. Do outro lado, o CSA, que ainda não venceu, mas está com o grupo unido e com sede de vitória para virar a chave. O nosso jornalista Gian Nascimento, que segue de perto o Bernou na terceirona, fez a sua análise de como chega o time de São Bernardo do Campo para o confronto contra o CSA, depois de uma dura derrota para o Londrina. São Bernardo se reapresentou na última terça-feira, visando o duelo contra o CSA, pela 6ª rodada da terceirona, time que voltou às atividades após perder para o Londrina por 2-0, a primeira derrota da equipe no campeonato, e agora tem um duelo contra o CSA no próximo domingo às 4h30 em casa, e é o time que o Ricardo Catalá vai precisar fazer mudanças. Ele perde peças por suspensão, por lesão, então vai precisar mexer nesse time para enfrentar o time do CSA. O São Bernardo perde os 2 zagueiros titulares, o Augusto e o Rafael Foster, estão suspensos com 3 cartões amarelos. Também tem o Helder, que está pendurado com 2 cartões amarelos. Já lá na frente, o Ricardo Catalá também precisa ter atenção, porque o João Diogo está suspenso com 3 cartões amarelos, o atacante João Diogo, e o meia Vitor Ricardo saiu de campo contra o Londrina com uma lesão muscular e acabou deixando a comissão técnica preocupada para esse duelo do domingo. Vamos ter um Bernou cheio de mudanças contra o CSA, meus irmãozinhos. Depois da atuação contra o Londrina, quem jogar vai ter que segurar a barra. Pode ser que essa derrota pro Londrina tenha custado ainda mais caro pro Bernou, belezão? E do lado do CSA, a Amanda Farias comentou sobre a expectativa pro próximo jogo do time contra o São Bernardo, inclusive com atualizações. Tem técnico novo pintando no Centro Esportivo Alagoano. Vamos ouvir?
semana movimentadíssima no Centro Esportivo Alagoano. O CSA anunciou um novo treinador, é o Igor Magalhães, ex-Vila Nova, que agora vai comandar o CSA durante a campanha na Série C do Brasileirão. E olha, gente, o Igor veio acompanhado do preparador de goleiros Adriano Silva e do auxiliar técnico Zé Carlos. Inclusive, eles já estão comandando os treinos, já estão aí com foco total, visando o próximo desafio do Azulão, que é contra o São Bernardo. A partida é fora de casa, lá no estádio 1º de maio. Na verdade, são 2 partidas fora de casa e o CSA não conseguiu fazer o dever de casa, né? Agora vai ter que ganhar fora de casa para trazer os 3 pontos e conquistar aí a sua primeira vitória, finalmente a primeira vitória do CSA na competição. Lembrando que o CSA jogou as 2 últimas partidas em casa contra o Atlético e o Sampaio Corrêa e dos 6 pontos disputados, conquistou apenas 1 pontinho e agora vai ter esse desafio fora de casa. Inclusive, gente, o novo treinador, o Igor, ele é ex-Vila Nova, comandou aí o Vila Nova no início de temporada agora em 2024 e na temporada passada em 2023 quase levou aí o Vila para a Série A do Campeonato Brasileiro. Aí tem um bom retrospecto o novo técnico do Centro Esportivo Alagoano, que já passou também por clubes como Centro-Oeste, Manaus e Camboriú. E mais, gente, o Rodrigo Pastana, que foi anunciado como executivo de futebol, já está em Maceió, né, analisando aí a situação do clube. Também havia falado que o volante Marlon está de saída do CSA, que o atacante Marquinhos está no departamento médico, Alan Pedro está com problema de pneumonia, então o CSA está com alguns probleminhas aí. Falou também que o CSA deve contratar nos próximos dias um volante e um meia, já pensando nas próximas partidas e nas dificuldades que o CSA está enfrentando em relação ao seu departamento médico. É isso aí, irmãozinhos. Nome novo no CSA, Igor Magalhães. Igor será o 4º treinador do CSA na temporada. Antes dele tivemos Rogério Corrêa, Marcelo Cabo e Christian de Souza. E belezão, o Igor Magalhães já começou os trabalhos com a comissão técnica e estará no comando da equipe do CSA já no próximo domingo contra o São Bernardo. Vemos aí o CSA buscando essa retomada, trazendo um novo técnico e já pensando em contratações para ajudar o time a se encontrar na terceirona. Que beleza, meus irmãozinhos. Ó, vamos acompanhar lance a lance todos os jogos dessa 6ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Lá no nosso site, terceirona.com, vocês encontram tudo sobre todos os times que estão na disputa. E tem também as nossas redes sociais, sempre Terceirona Oficial, onde você descobre também como entrar no nosso zap exclusivo do seu time do coração. Meus irmãozinhos, já falamos do seu time do coração. Agora é hora de contar pra vocês tudo sobre a Série C. Todos os detalhes desse campeonato que está incrível. Vamos nessa, Cícero? João? Bora! Vamos começar pelas partidas de sábado. O CSA recebeu lá no Rei Pelé o Sampaio Corrêa para uma partida sem gols. O jogo foi morno, mas o Bolívia comemorou o ponto fora de casa. Já o Volta Redonda recebeu no Raulino de Oliveira o Náutico, em um jogo pegado, 2-1 para o Volta Redonda, que ainda quebrou o tabu de nunca ter vencido o Náutico. Quem tá feliz da vida é a Ferroviária de Araraquara, que jogando em casa, lá na Fonte Luminosa, venceu o Confiança por 1-0 e tá de vez na briga pela vaga na segunda fase. O Botafogo da Paraíba receberia o São José lá em João Pessoa, mas o Zequinha segue sem atuar devido ao estado de calamidade pública que assola o Rio Grande do Sul e a capital gaúcha. E quem também está com tudo é o Londrina. O Londrina ganhou sua 2ª partida seguida, desta vez contra o São Bernardo. Foi 2-0 para o Leque, que está com o ânimo renovado. Mais um empate sem gols na terceirona. Remo e Tombense ficaram no 0-0 em um jogo muito difícil de assistir. Isso agravou a situação do técnico do Remo, que caiu. Teríamos aqui um duelo de gaúchos. O Ipiranga receberia em Erechim o Caxias, mas as duas equipes tiveram seus jogos adiados devido às enchentes no Rio Grande do Sul. E teve recuperação na Série C. Depois de um começo muito ruim, o ABC foi até Fortaleza, foi até o Presidente Vargas, o PV, e goleou o Ferroviário 4-0. Como se diz na gíria de boleiros, fora o baile. Adivinha, lá em São João del Rei, na Arena Sicredi, a vítima da vez foi a Aparecidense. 1-0 para o Atlético, líder isolado da terceirona. O gol foi anotado, é claro, pelo matador Jonatas. Já são 7 gols na terceirona. E também sem novidades, jogando lá no PVzinho de Açúcar, o Floresta perdeu para o Figueirense por 2-0.
O nome da noite foi o meio-atacante do Figueira, Camilo, que finalmente estreou na Série C. E estreou muito bem, João. Ó, eu queria convidar vocês pra gente parar de falar um pouquinho de futebol. Vamos contar um caos aqui, ó, como diriam os antigos, né? Nesse quadro a gente sempre fala de algum assunto que não seja futebol diretamente, né? E a história de hoje é meio misteriosa, não é não, Cícero? É misteriosa e aconteceu lá na cidade de Erechim, lugar que abriga o nosso querido Ipiranga. A história rolou lá nos anos 40 e o local é visitado até hoje no chamado turismo religioso. Lá em Erechim morava uma mulher chamada Doroteia Menegon. Essa mulher morreu, foi velada e reapareceu misteriosamente um dia depois. E João, e dizem que depois desse dia, ela começou a ter visões de Nossa Senhora da Aparecida, que também apareceu no chão do sítio dela uma cruz misteriosa, onde a grama não cresce. É uma história interessante, hein? E o local pode ser visitado até hoje, e a cruz pode ser vista ainda hoje lá. A fazenda fica próxima da divisa de Erechim com a cidade de Aratiba. Então chegou a hora de dar aquela olhadinha na tabela de classificação e trazer a situação do campeonato atualizadinho pra você. Vamos nessa? Como de costume, gente, vamos começar falando da parte de cima da tabela, onde tá o imparável time do Atlético que ganhou mais uma. A equipe mineira, junto com o Ipiranga, são as únicas equipes 100% na competição, mas o Ipiranga tem 3 jogos a menos, né? São 5 jogos e 5 vitórias pro Atlético, que já tem 15 pontos somados, o maior saldo de gols. E ainda tem o Jonatas, que lidera a artilharia da Série C com 7 gols. Com 11 pontos, temos a Ferroviária de Araraquara. Quem diria, hein? Depois de 2 empates no começo da competição, a Ferrinha desencantou e emplacou 3 vitórias seguidas. Ninguém segura a locomotiva. E fechando o pelotão de cima, temos o Figueirense em terceiro, o Botafogo da Paraíba em quarto e o Tombense em quinto, todos com 10 pontos somados. Bem, gente, agora vamos pegar o elevador e ir lá pra baixo, pra zona de rebaixamento. Quem abre a lista dos virtuais rebaixados é o Caxias, que está em 17º. Mas a gente não pode esquecer que as equipes gaúchas não estão jogando há 3 rodadas, ou seja, eles têm 3 rodadas sem pontuar, que pode fazer toda a diferença no futuro. Eita, danou-se! Já com 4 partidas disputadas, em 18º vem o Ferroviário do Ceará, que até aqui tem 1 empate e 3 derrotas, somando apenas 1 ponto ganho. E para falar dos 2 últimos, em 19º e 20º, respectivamente, vem o time do São José, que tem a mesma situação do Caxias, e o Floresta, que tem o pior desempenho na competição. O Verdão perdeu todos os jogos que disputou e é lanterna, com um saldo negativo de 8. E já que a gente está falando de alguns times gaúchos, eu queria trazer aqui uma das principais cidades do Rio Grande do Sul, que a gente está falando de Porto Alegre, é a capital do estado. A gente sabe que a situação lá é de calamidade total, né, por causa das enchentes. Mas o que a gente quer aqui, além de fomentar a ajuda dos nossos irmãozinhos gaúchos, é dizer para você que quando as coisas voltarem ao normal, o turismo é uma atividade que ajuda muito a gerar renda aos pequenos e médios negócios e que isso vai fazer falta para a cidade de Porto Alegre. Sem dúvida, Belezão. Parece que não, mas ajuda muito sim. Então, tá combinado. Quando Porto Alegre voltar ao normal, que essa cidade linda estiver apta a receber os turistas, vamos pegar o João e dar um pulinho lá, né, João? Eu recomendo que todo mundo visite o Parque Farroupilha, também conhecido como Redenção. É um lugar lindo na cidade, com uma grande área verde, é onde o pessoal costuma fazer piquenique em família, praticar esportes ao ar livre e relaxar em meio à natureza. O parque também tem vários monumentos e espaços culturais, como o Auditório Araújo Viana. É legal demais. Bem, gente, vamos ajudar nossos irmãozinhos e visitar Porto Alegre para ajudar eles quando for possível, né? Mas vamos voltar a falar de futebol, que vai começar a 6ª rodada e vamos então para os jogos. E quem encara quem nesse final de semana? Vai ser sábado, dia 25, às 5 da tarde, lá nos Aflitos, que o Náutico vai receber o Remo. Um jogão, e teremos a estreia do novo treinador para o clube do Remo. Também no sábado, dia 25, às 5 da tarde, o Confiança recebe lá em Aracaju o ABC de Natal, que vem embalado depois de uma goleada. A Aparecidense ela receberia o Ipiranga lá em Aparecida de Goiânia, mas a partida foi adiada pela CBF, pois envolve uma equipe gaúcha lá de Erechim, nosso querido Ipiranga. Abrindo os jogos do domingo, dia 26, o São Bernardo busca reabilitação em casa no 1º de maio contra o CSA. A bola vai rolar às 4h30 da tarde.
e vai ser um jogão lá em Florianópolis. Também no domingo, dia 26, às 4h30 da tarde. O Figueirense recebe no Orlando Scarpelli a perigosa Ferroviária de Araraquara. Eu não perderia esse jogo por nada. Já o líder Atlético vai descansar, porque ele teria que ir para Porto Alegre jogar com São José. Mas a partida foi adiada, né, no estado do Rio Grande do Sul. E tem Londrina contra Volta Redonda lá no Estádio do Café. É no domingo, dia 26, às 7 da noite. O Tubarão e o Voltaço vêm de vitórias. Vai ser um jogão. Abrindo jogos de segunda, o Sampaio Correia recebe lá no Castelão, dia 27, o Botafogo da Paraíba. A bola começa a rolar às 8 da noite. Haveria uma partida também do Tombense, que lá em Tombos receberia o Caxias, mas é uma partida adiada também. E encerrando a semana, um clássico cearense, um show de horrores, o Floresta contra a Ferroviária. O jogo teve que ser reagendado para terça-feira, dia 28, porque o estádio Presidente Vargas será palco de um show do comediante Whindersson Nunes, em prol das vítimas das enchentes do estado do Rio Grande do Sul. Bom demais, gente. Essa foi a nossa leitura da Série C até aqui e também do que podemos esperar para a 6ª rodada da Terceirona. Lembre-se, terceirona.com é o nosso portal e Terceirona Oficial é o nosso nome nas redes sociais e nas plataformas de podcast. Beleza, beleza, beleza! Muito bem, meus irmãozinhos, vai chegando ao fim mais uma edição incrível da Terceirona. Agora é hora de sentar no sofá, destampar uma gelada e acompanhar as partidas. Que maravilha, hein? Tá passando rápido isso, a gente já tá na 6ª rodada, que loucura. Mas, meus amigos, um abraço pra todo mundo aí e a gente se vê, é claro, semana que vem. Gostei demais dessa edição. E a cada rodada que passa, essa Série C está mais imprevisível. Vamos acompanhar. Um beijo para todo mundo que ouve a gente. Muito bem, meus irmãozinhos e irmãzinhas, vamos ficando por aqui nessa super edição da Terceirona. Queria agradecer todo mundo da nossa produção e também você que está aí do outro lado nos ouvindo. Além do nosso programa, você pode acompanhar a Terceirona pelas redes sociais, sempre Terceirona Oficial. E você pode também acessar o nosso portal, terceirona.com, e fazer parte do nosso grupo de zap do seu time do coração. Um beijo e felicidades. Que beleza! Você ouviu Terceirona, uma realização jornalismo vivo, com produção Podacorp e estúdio Bebê Gigante.